Olá! Olá! Tá tudo beleza por aí? Porque Tomoshibi no Oteru estreou em chamas. E será que ele começou bem? Não sei. Porque eu vou dizer para vocês qual o resultado da minha leitura. Conta pra gente, nós queremos saber, nós queremos saber. Além de que, ainda nesse vídeo, falaremos sobre a entrada triunfal de New Exorcist e Shinobi Gold no top 5 da nossa toque. Seriam esses os ventos da mudança? Não. Ou apenas um genjutsu, uma ilusão para iludir você, leitor? E você acha que acaba por aí? Certamente que sim. Mas é claro que não, porque ainda neste vídeo falaremos sobre a queda do Mangadex, um dos maiores sites onde tinham ali várias obras de várias scans, vários mangás, e assim como o Manga Livre sofreu um ataque de direitos autorais e pum, vários mangás saíram fora do ar. E agora parece que a pirataria terá que encontrar outros meios de burlar o sistema para que nós tenhamos novamente vários mangás disponíveis para leitura. E bom, vamos conversar sobre tudo isso, por isso cola com o Mano Joe e vamos direto para esse vídeo. E aí, galera do canal do Mano Joe, como que vocês estão? Espero, é claro, que todos estejam muito bem. Embora o Mangadex caiu, um dos maiores sites com um grande acervo de mangás, assim como o Manga Livre era, e aí ficou ruim, né? Na verdade o Mangadex não caiu, mas várias de suas obras foram retiradas do ar por um ataque de direitos autorais. Então muita gente está triste e eu gostaria muito de aproveitar esse vídeo para comentar acerca disso. Mas claro que isso fica mais pro final do vídeo, afinal nós comentaremos primeiramente sobre a toque da Weekly Shonen Jump, beleza? Por isso, não se estressem, vamos comentar um pouquinho sobre a toque, vamos ver como que foi essa toque e tudo mais, e depois falamos um pouquinho mais sobre novidades, beleza? Bom, mas agora eu já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like aí embaixo, e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal, beleza? Agora sim, vamos direto para a nossa toque, que não teve grandes, enormes novidades, algumas animações ou então genjutsus e ilusões, mas tudo isso você confere aqui nesse vídeo. Por isso, vamos lá! Seguinte, pessoal, começando a nossa toque e repetindo as mesmas posições da semana passada, nós tivemos Embers na 14ª posição e na 13ª posição Star of Beethoven, ou Binosensen, assim como também a nossa 12ª posição, que foi de Choujun Choujou Senpai. Os três mantêm as mesmas posições da semana passada, por isso vão dispensar comentários. Choujun talvez acabe este ano, porém, graças ali a uma participação como jurado em um evento da Jump, pode ser que, bom, como o autor está participando, a sua série não seja cancelada assim tão rapidamente, dando espaço para Seedcraft ser encerrado. Afinal, Seedcraft, mesmo melhorando sua posição nesta semana, já indica um final, porque, bom, parece que a obra está rushando para o seu final. Falo isso como leitor do mangá. Mas, continuando aqui na nossa classificação, na 11ª posição nós tivemos Kill Blue, que desce nessa semana, mas que na semana que vem receberá página colorida na Jump. Logo, os editores ainda mostram que ele tem bastante prestígio, embora ele me parece que está na reta final. E deve ser outro mangá que está programado para terminar em 2025. Na 10ª posição, melhorando um pouquinho na tabela, nós tivemos Seedcraft, que ruma para o seu final, e embora tenha melhorado ali um pouquinho, bom, eu diria que não vai adiantar de muita coisa. Afinal, para quem leu o mangá, deu para perceber que no último capítulo, um dos mistérios do nosso protagonista já foi revelado. Logo, parece que o autor já está correndo ali para o seu final, já foi avisado que sua série será cancelada em breve, então ele já está rumando para ser encerrado. Na 9ª colocação, mantendo a mesma posição da semana passada e ficando na zona intermediária, nós tivemos Witch Watch, que na semana que vem, graças ao seu anime também, receberá novamente página colorida. Detalhe que eu vi esses dias que saiu uma figure da Nemo, personagem de Witch Watch, que é muito bonitinha, ali da Sega Prize, pelo menos ficou bem bonitinho. Eu vi que tinha de Blue Box, aí eu vi que tinha de
Witchwatch também, e tipo, aquela Nemo pra mim, acho que é a personagem mais bonita, assim, pra mim, é claro. E eu acho ela muito fofinha, gente. Ah, cara, eu gosto desse negócio de gatinhos, sabe? Gatinhos são demais. Na nossa 8ª posição, nós tivemos Rimaten, que teve uma quedinha de apenas 1 degrau e continua sempre na zona intermediária, mantendo ali a sua estadia na Jump por muito mais tempo. Vamos ver o andamento de sua popularidade, que ultimamente deu uma certa aumentada. Não foi uma aumentada muito grande, mas tipo, aumentou pelo menos. Tivemos, é claro, página colorida para Kyoshi-kun, como de praxe. Afinal, o Oda Sensei está mandando ali no Saitop, estralando o chicote, porque se o seu filhinho não tiver página colorida e ficar bem na toque, ele vai ficar bravo e vai parar de publicar o One Piece na Jump. Deve ser esse o acordo que ele entrou ali com o Saito pra promover Kyoshi-kun, né? É zoeira, tá, gente? Ou será que não? Porque dizem as más línguas que Kyoshi melhorou em popularidade, embora em 2 semanas ele teve uma queda em vendas. Porém, pode ser que, quem sabe, na 3ª semana de vendas do seu 3º volume, ele venha a aumentar um pouquinho mais suas vendas e realmente mostrar que cresceu ao menos um pouco, porque até o momento só mostrou que ele desceu, na verdade. Na 7ª posição, nós tivemos uma subida para mim, Roboco, dispensa comentários, sempre no meio de tabela, ou então mesclando entre zonas de cima e de baixo. E na nossa 6ª posição, nós tivemos Elusive Samurai, que desceu um pouquinho, mas que continua em sua crescente dentro da Toque. Afinal, ultimamente, ele tem mantido posições melhores do que ele costumava postular na revista. Lembrando que ele ficava mais pro meio de tabela, um pouquinho mais abaixo, e agora ele melhora e bastante suas posições. Bastante também não, né? Tô exagerando. Mas ele melhora e fica bem melhor, entendeu? Então, tipo, redundâncias à parte, Elusive Samurai continua muito bem. Tivemos também o não ranqueado Nice Prison, que não prendeu ninguém. Cala a boca! E na nossa 5ª posição, nós tivemos uma subida para Kagurabat, que sobe apenas 1 degrau nessa semana, mas continua se mantendo em posições altas, melhorando bastante na Toque, depois de um tempo mesclando, assim como o Minho Roboco, entre zonas altas e baixas dentro da revista. Já começa a melhorar ali um pouquinho mais na sua média, que faz total sentido, afinal é um dos mangás mais vendidos e até em 2 semanas ele tem 1000 cópias, se eu não estou enganado, à frente de Blue Box, embora no final do mês com certeza Blue Box vai ultrapassá-lo. Falando de Blue Box, nós tivemos página colorida para ele, lembrando que, olha, esse capítulo pode trazer o famoso beijo finalmente. Pelo menos assim eu espero. Por isso dispensa comentários e vamos para o próximo. Que foi o nosso querido Shinobi Gold na 4ª posição. E Shinobi Goto, olha só, gente, finalmente recebendo um certo reconhecimento, todo mundo fica feliz e fala, melhor que Kyoshi-kun, meu Deus. Gente, eu acho que é apenas uma ilusão. Botaram ele ali em cima e tal, e depois vão dar uma página colorida novamente pra ele, tudo. Só que eu não me iludo. Bota ele um pouquinho acima e depois joga ele pra baixo novamente, abaixo até de Kyoshi-kun, embora eu acho que ele mereça um tratamento melhor do que Kyoshi, porque em popularidade ele melhorou mais do que Kyoshi, se mantém um pouquinho mais acima do que ele. Vamos aguardar as vendas do mangá e tudo mais, só que, tipo, se a gente for ver, ele melhora um pouquinho, mas não é tanto assim. Então, a sua votação, pelo estágio ali de vendas, por eles venderem muito próximos um do outro, a votação às vezes pode ser a mais para Kyoshi do que para Shinobi Goto. Então, pode fazer sentido, já que as vendas do seu mangá não são maiores exorbitantemente falando, entende? Então, tipo, Shinobi Goto chega na 4ª posição, felicidade pra todo mundo, e depois ele fica lá embaixo e aí todo mundo chora. Vamos ver se ele vai melhorar ali as suas posições e vai ficar um pouquinho mais acima, embora, mesmo assim, não é um mangá tão digno assim de uma 4ª posição, eu diria. Uma hora ou outra, beleza, mas não toda vez. Bom, continuando aqui, nós tivemos No Exorcist na nossa 3ª posição, crescendo também na tabela e simplesmente surpreendendo a todos, porque do nada o mangá que era jogado para escanteio simplesmente é fogo. Simplesmente chega na 3ª posição e parece que, será que deram ouvidos ali para as votações, vendas de Nue? Será que o Luca lá do server do Analyzed, ele foi ouvido e finalmente Nue será recompensado por todo seu esforço depois de anos sendo desprezado por todos os editores desse bagulho? Mas que grande piada! Como eu disse pra vocês, parece ser mais uma ilusão de ótica, por isso que
a gente tá ligado, né? O negócio não tá muito bom pra Nui assim, pra ele se manter ali sempre lá em cima. Embora eu acho que merecia realmente algumas posições um pouco mais altas. Vamos lá, uma sétima, uma sexta, às vezes talvez uma terceira, primeira um dia se conseguir, que eu acho que não vai conseguir. Mas ao menos é melhor do que manter os outros mangás, já que Nui, ele é um dos mangás assim que alcançou ali o posto de primeiro colocado, se eu não tô enganado. É isso mesmo, né? Voltando em vídeos passados, é isso mesmo. O Nui ganhou aquele prêmio lá de primeiro colocado de mangás que a gente quer ver animado e tudo lá no Japão e, tipo, ele foi o primeiro. Então, bota o bicho lá em cima, fi. Tá merecendo, pessoal. Então, vamos para os próximos. E tivemos página colorida para O Tear of the Flame, ou então Tomoshibi no Oteru, que eu li em seu primeiro capítulo e vou dizer para vocês a minha opinião sincera sobre o mangá. Lembrando que a sinopse que eu falei no vídeo passado não tem nada a ver. Fake news do Mano Joe, porque o Shonen Salto errou tudo, não tem nada a ver com aquilo. Bom, seguinte, pessoal, o nosso personagem principal, Oteru, ou então O Tear, é um garotinho que é um cozinheiro, fica esquentando hidromel, entre outras coisas, para os guerreiros, queria ser um guerreiro como seu pai, só que crianças não são permitidas no campo de batalha. E ele tem esse sonho, né, de viver uma saga, né, que eles falam saga realmente, que seria, nossa, meu Deus, uma lenda e tudo e tal, né, naquele mundo muito frio, porque eles parecem viver num mundo muito frio e tal, principalmente por conta do Reino de Gelo, que invadiu ali suas terras, entraram em guerra e aí, tipo, entraram em guerra por causa de um feiticeiro maligno e tudo mais, né, que usa uns zumbis ali dos próprios corpos dos humanos que foram mortos para poder lutar e ficar com um poder enorme e tudo. E aí o Otir é apenas um cozinheiro, né? Ele tem a sua irmãzinha, fica cuidando da Sana, sua irmã, e aí ele dá comida lá pra ela e papapá, e ele quer ser um guerreiro, né? No final das contas ele quer ser um guerreiro, mas ele não é, ele se contenta apenas sendo um cozinheiro e fazendo o seu papel. Nisso ele conhece a Capitã Alajok, acho que é assim que se fala o nome dela, porque ele vai pra fortaleza, onde tem os guerreiros e tudo, pra cozinhar pra eles e tudo mais, é meio perigoso, mas tipo, estão na fortaleza e blá blá blá, né? E tem uma tal de chama sagrada, espíritos, que ele sempre fala ali, que os espíritos estejam com você, tipo, um bagulho meio religioso assim, meio viking também. Me lembrou também um pouquinho de Game of Thrones, principalmente por conta desse reino gelado, que seria tipo o nosso rei da noite e tudo que nós temos em Game of Thrones. Parece ter referência a Game of Thrones, viu? Muita coisa ali eu achei bem até que similar, assim. E eu posso dizer pra vocês que eu gostei da premissa da história, a premissa é interessante pra caramba, mas o mangá no primeiro capítulo pelo menos não me prendeu a ponto de eu falar, meu Deus, que hype, que incrível. Eu prefiro, por exemplo, o primeiro capítulo de Red Hood, que pra mim é sensacional, principalmente do One Shot. O One Shot é ainda melhor do que o primeiro capítulo da série, que foi serializada na Jump mesmo. Só que o Tear, ele melhora muito, e muito mesmo, na arte. A sua forma de escrita parece ter melhorado um pouco, às vezes fica meio confuso ali se ele estava contando uma história que estava dentro de uma saga ou se ele estava contando a própria história do Otir, só que por meio de outros nomes fictícios e tal. Ficou meio confusa essa parte, não deu para se conectar tão bem com o personagem, não a ponto de falar, meu Deus, estou me importando com ele, mas tem personagens sim que parecem ser carismáticos, como o próprio Otir, é um personagem carismático. Eu gostei também da Capitã Alajok, acho que é assim que é o nome dela. E também gostei do espírito, né, que é Filgia, não sei como que fala esse nome, gente, é uns nomes estranhos lá de viking, desse nórdico, assim, que é muito diferente. Gostei da premissa, os traços estão excelentes, melhorou muito em relação ao que teve em Red Hood, e no final do capítulo ele vai lá e derrota esse cara que era o feiticeiro que estava controlando ali o rei no gelado, eu acho, porque se ele era o líder, né, bom, eu acho que ele era o líder. Mas tem outros reinos, então tem outras coisas ali, dá pra explorar bastante coisa. O Otir consegue lá o poderzinho da chama sagrada, né? Então, conseguindo o Holy Flame, né? Simplesmente é um espírito, literalmente. Tipo o que a gente viu... Ai, qual é aquele mangá que foi cancelado? Coincidências à parte, não sei, né, gente? Aquele mangá que foi cancelado, esqueci o nome. Putz, gente, eu esqueci, mas é dos autores de Aliens Area, ou do autor. Acho que era um autor só. E, tipo, tem um espírito lá e tal, né? Tem um espírito lá carregando junto com ele, que é uma menininha, assim, fugia lá e tal, um espírito das chamas, e que vai dar fim ao inverno daquele local, porque eles estão no verão, mas tá frio pra caramba, por conta desse reino gelado. Acho que mesmo o feiticeiro sendo derrotado, o inverno não vai passar, porque ele só devia ser um dos capangas ali.
E aí o Oshiro, ele vai lá, derrota o maluco, né, dá um corte lá no doidão, né, ganha uma super transformação muito louca e termina. É bem rushado o primeiro capítulo, então não conseguiu me chamar tanto a atenção a ponto de eu falar, meu Deus, estou hypado. Na verdade, eu quase tirei uma sonequinha com esse capítulo, não foi nada muito demais assim. Mas até que gostei, não vou mentir não, tipo, não foi ruim. Daria uma nota 7 ou 6. Por aí, 6,5, vai. E você, qual foi a sua nota? Não se esqueça de tentar ler o mangá, se tiver ainda Mangadex, porque tá triste o negócio, né? Bom, agora vamos para o próximo colocado aqui, depois de falar um pouquinho sobre Oteru, o que eu achei e tudo mais, depois comenta aí o que vocês acharam também, porque na nossa segunda colocação nós tivemos uma quedinha pra Kanebanashi, que foi primeiro colocado na semana passada, mas que vai receber página colorida na semana que vem. Detalhe que eu estou fazendo o capítulo 156 e 157 e ele vai estar no Mangadex. Né, se o Mangadex não cair. E se não tiver no Mangadex, confiram no site Comic.io. Eu não vou deixar o nome embaixo porque vai que dá ruim pra mim. Então, Comic.io, comick.io. Vocês entram nesse site aí, procurem a Kanebanashi na busca e aí vocês conseguem ler a Kanebanashi porque ele puxa as informações do Mangadex e tem todos os capítulos lá porque ele puxou tudo que tinha no Mangadex. Então, beleza? Vocês podem ler por lá. Na nossa primeiríssima posição, depois de receber página colorida, nós tivemos Madame no It, que continua em sua alçada ao sucesso e agora disputa ali com Blue Box para ver quem vai receber mais páginas coloridas, ou eu diria não só páginas coloridas, como também primeira posições no ano de 2025. Madame no It começou, fervendo pra caramba, esse sim fervendo e muito. E agora a nossa lead color dessa semana foi pra Sakamoto Days, aliás, que página da Jump linda do autor. E detalhe, as páginas coloridas do capítulo foram sensacionais, tipo, lindas, maravilhosas, eu simplesmente adorei. E agora para a semana que vem nós teremos lead color ali para One Piece, ou seja, vai ser a capa da revista e tudo mais, enquanto teremos página colorida para Witch Watch, como eu disse para vocês, Kill Blue e também a Kanebanashi. E agora sim nós vamos para o assunto do Mangadex, pessoal, que sofreu um ataque de DMCA, ou seja, de direitos autorais. Então provavelmente as editoras e tudo, de algum lugar, alguma coisa assim, foram lá e pum, deram um super strike, né? Bateram ali no Mangadex, que foi obrigado a tirar diversas de suas obras, uma delas a Kanebanashi. Alguns capítulos, os últimos pelo menos, os últimos 4 estão lá, mas Windbreaker foi pro Quinto dos Infernos, Tenkaichi não sei o que lá também foi pro Quinto dos Infernos, várias obras da Jump foram pro Quinto dos Infernos, e aí o que aconteceu, né? Alguns capítulos ficaram, alguns não, então baixou praticamente tudo, só mantendo ali o link para você ir direto pro site original, para ler o capítulo na Manga Plus, por exemplo, ou então em outros aplicativos por meios oficiais. E bom, isso normalmente aconteceu com o Manga Livre, no caso do Manga Livre, né, tipo, baixou tudo no site, mas no Mangadex não baixaram o site, pelo menos não ainda, e esse ataque de direitos autorais mostra que o pessoal realmente está com o caça às bruxas em cima da pirataria, porque querendo ou não, gente, é pirataria. Nós não temos o direito, scans e tudo, para que, por exemplo, os mangás sejam publicados na nossa língua, nem nada do tipo, é uma tradução sempre feita de fã para fã. Assim, pessoal, o grande problema do Mangadex é o acesso a essas obras, porque normalmente algumas obras, apenas por conta de fãs, chegam até nós. E a gente sabe disso, porque, bom, gente, as empresas vão pensar no money, quanto money eles podem conseguir. E nem sempre uma obra que às vezes é meio desconhecida, ela vai conseguir chegar até nós simplesmente porque essas editoras não vão ter grana, assim, tipo, recebendo ali e tudo mais. Então, assim, elas vão receber mais lá no Japão mesmo, só que fora do Japão não vão receber. E aí, então, fica uma grana a menos. Imagina se você fosse dono de um negócio. Você pensaria, pô, eu tô perdendo dinheiro por conta da pirataria. Pirataria continua sendo errado. E aqui, fora de moralismo esse bagulho, tá, gente? Porque, sendo errado ou não, é uma forma que a gente tem para ter acesso, porque nós não temos condições de normalmente assinar 500 streams, igual a gente tem aqui a Disney, Netflix e tudo. Não somos um país rico, vamos dizer assim, né? Temos muita corrupção, muitos impostos, então acaba que tudo fica também muito caro. Se a gente morasse no exterior, talvez a gente tivesse mais grana, porque a condição de vida é um pouquinho melhor deles e tal. Pouquinho não, é bem melhor que a gente. Cara, e agora, como que a gente lê esses mangás e principalmente por que o pessoal, eles dão esses strikes assim? Tudo bem, a gente entende por que eles fazem isso e tal, eles não estão errados, estão no seu direito, mas por que eles não arrumam meios então de
fazer com que esses mangás cheguem até nós, assim como o Mangadex fez, por exemplo, criando uma plataforma, unindo várias plataformas em uma, por exemplo. Tipo, imagina, juntar tudo que tem no Manga Plus, mas no outro, e juntar num serviço completo, tipo uma empresa fazendo isso, e cobrando, sei lá, uns 10 conto para você ter acesso a todos os mangás. Tudo bem, não precisa ser 10 conto, pode ser uns 30, vai. Mas tendo todo esse acervo, por que não fazem esse tipo de coisa? Bom, talvez não seja tão rentável assim. E aliás, se você for comprar, por exemplo, pela JBC alguma coisa, assim, um capítulo, custa R$ 5,90, R$ 2,90. Cara, é um preço que assim, cara, em 4 capítulos praticamente, você já gastou, tipo, R$ 20. Daqui a pouco você tá chegando num volume de um mangá, é mais fácil comprar um volume de mangá do que comprar um capítulo por vez. Então, essa estratégia da JBC na época eu achei muito boa, mas o preço não compensa nem um pouco. E o formato também não compensa. Um por capítulo, você vai pagar um por capítulo. É mais fácil você pagar uma plataforma, assim como a gente paga ali o Manga Plus, né, se você quiser pagar, mas você pode pegar pela Manga Plus, mas ficam disponíveis só capítulos em inglês, então só quem sabe inglês, a gente sabe que no Brasil, por exemplo, nem todos sabem, e no mundo inteiro, tá, gente? Nem japonês sabe tanto inglês assim também, se fosse, no caso, para eles lerem. Então, até hoje, nenhuma delas encontrou uma forma de pegar todos esses públicos, porque, assim, eles podem ganhar bastante dinheiro com isso de uma outra forma, que não seja tão caro, que seja de uma forma acessível, que seja de uma forma, vamos dizer assim, intuitiva, melhor assim, tendo um site bonitinho, porque o Mangadex, além de ser um site muito bom, ele é muito intuitivo, é muito fácil de mexer, é muito fácil de você encontrar os capítulos, é muito fácil de você anotar ali cada coisinha assim, adicionar a sua livraria, colocar sua nota e tudo mais. Então ele engloba muita coisa. Eu acho que eles poderiam, aí, tipo, é um bagulho que é surreal, mas, tipo, tenho certeza que nunca vai acontecer, é se unir, às vezes, a essas scans, entendeu? As editoras talvez se unirem a essas scans, de alguma forma, através dessa plataforma, talvez tendo uma cobrança ali para alguns capítulos, não para os capítulos em si, mas para a quantidade de mangás que você pode ter no acervo, e aí você paga um tanto por ano, ou então por mês e tal. E vamos dizer assim, usando o benchmarking, que nada mais é do que vendo as melhores práticas de uma outra empresa e tudo que não tem nada a ver com o seu ramo, mas olhando ali como funciona o negócio da pirataria e fazendo algo parecido e bom, né? A gente tem ali o Kamangá, se eu não estou enganado, o Kamangá é horrível, da Kodansha, né? Horrível, horrível, nossa. Até o Manga Up também é outro, eu acho horrível. O Manga Plus é o melhor e ainda assim ele não é tão bom assim, viu, gente? Tipo, o Mangadex, assim, e sites que os piratas, vamos dizer assim, fazem, são melhores e as empresas que têm dinheiro não fazem tão bem assim. Então, não é só na questão, assim, de trazer vários mangás, como também do aplicativo em si, né? Então, gente, bom, vamos ver como que vai sair essa história, né? Talvez o Mangadex acabe voltando, porque demorou muito tempo para ele cair. Comic.io ainda está ativo, então, como eu disse para vocês, comick.io, né? Vocês podem entrar no Comic.io, porque todos os mangás que estavam pelo menos no Mangadex, assim, eles migravam diretamente, porque eles faziam um treco lá de migrar, assim, que era postado no Mangadex, saía direto no Comic.io e ainda ele tá ativo, dá pra ler muitos dos seus mangás ali ainda. Alguns outros vão sumir, infelizmente, né? Não tem jeito. Só que eu acho que chegou a hora desse negócio de direitos autorais a gente ter uma flexibilidade maior com isso. E quando eu digo flexibilidade, é sempre fazer igual, tipo, a Sony mais ou menos faz com o PlayStation às vezes, tipo, ó, o hacker que conseguir hackear o PlayStation vai ganhar um cargo aqui na minha empresa. Tipo isso. Se una essas pessoas, aprenda com elas como ela faz, coloque ali um pouquinho dos seus meios também e dê acessibilidade para os outros, porque sem esses sites assim a gente nunca teria acesso. E não tendo acesso, o público também vai diminuir. Muita gente vai desistir, as scans vão desistir de postar os seus mangás, porque, pô, e tem coisa lá de anos assim atrás que vai se perder porque a pessoa não vai repostar, a pessoa já não faz mais parte de scan, não traduz mais nada do japonês pro inglês ou então do inglês pro português e tal. Então fica complicado, entendeu, gente? É triste, fica complicado e mais um site cai. Outros devem nascer, porque sempre falam, não, um cai e o outro nasce, mas você tá vendo como tá ficando mais escasso? Tinha o Mangadex que era muito bom, Comic.io, mas aos poucos eles vão podando todos e aí acabou, entendeu? Aí não tem mais jeito. Então, acho que falta ali acessibilidade pra gente, né? Para que todos tenham acesso, principalmente na sua língua, se unindo às scans talvez, de alguma forma, ou então
sem usar inteligência artificial para traduzir, porque é uma porcaria. Tipo, você pode falar assim, não, mas eu sou a favor da inteligência. Eu também, até certo nível, sim. Também sou a favor, mas não tudo. Porque ela não faz tudo perfeitamente, entendeu? Tem que ter um olhar humano ali também. Então, vamos ver como eles vão fazer, porque precisa de mais acessibilidade. E aí, tipo, a pessoa mais moralista fala, tá certo, tá vendo? Acabou a pirataria, agora vai pelos meios oficiais. Você dá o dinheiro lá pra editora, mas você só tem um acesso limitado. Você não vai ter todo o acesso como a pirataria promove, assim. E a pirataria, querendo ou não, é uma forma de promover a obra e o seu mangá, que às vezes nem seria conhecido se não fosse a própria pirataria. E aí você fala assim, mas é porque depende da editora, porque depende de não sei o quê. Fica aí com o seu linguajar moralista enquanto você se lasca todinho, porque você não vai ter acesso, entendeu? Se não fosse a pirataria, muita coisa também não chegaria. Ela facilita muito o nosso acesso. Então ela é boa por um lado, ruim por outro, pelo autor e tudo, eu entendo essa parte de direitos autorais, concordo que eles têm que ter os seus direitos e tudo, mas se eles querem ter os seus direitos e tudo, talvez as editoras, ou então pessoas que querem dar esses ataques de DMCA, né, de direitos autorais, deveriam pensar melhor também no público e como, de certa forma, a pirataria ajudou até isso daí, né? Assim como os leaks que vazam. Muitas vezes os leaks que vazam, até de notícias de futebol, para vocês verem um exemplo, é para ver a recepção da torcida, como que a torcida reage se o time tal fosse contratar o cara tal. O pessoal faz essa jogada de marketing, então as editoras também fazem isso. Agora, chegou a hora de, talvez, pensar em uma nova forma de trabalhar e não ficar minando com direitos autorais, o que, na verdade, promove muitas vezes a obra para que muita gente compre o seu mangá. Porque muitas vezes lê o primeiro no Mangadex para depois chegar lá, opa, vou comprar esse mangá quando chegar aqui pela JBC, pela Panini, ou então se você tá no Japão, vou comprar as obras da Shueisha, da Kodansha, de não sei mais quem e tal. No Japão é diferente, mas fora dele é o que ajuda a gente a ter acesso, acessibilidade, né? Pra gente poder ver tudo isso. Então, gostaria de saber o comentário de vocês, qual a opinião de vocês. Conversei aqui sobre o Mangadex, acredito que é um assunto muito mais extenso, muito mais complexo, dá pra conversar e falar sobre muito mais coisas sobre ele. Mas é isso, galera. O Mano Joe fica por aqui, o vídeo fica por aqui, na verdade, porque por aqui não, né? Imagina, eu vou morrer. E eu tô indo nessa, beleza? É isso, galera. Tomara que o Mangadex se recupere, porque era um dos melhores sites, viu? Fui!